Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e esse é mais um episódio do Lavoisiano. Logo de cara eu digo para vocês, vai lá no nosso canal do YouTube, curta, comente e espalhe para o mundo. E hoje nós estamos aqui com Lisa. Lisa do quê mesmo? Lisa Oliveira. Lisa Oliveira. Você falou para mim que esse Lisa, que eu não posso te chamar de Elisângela, esse Lisa tem uma história linda, Não, não super é ultra lindo. puxa história. Então, você vai me contar ela agora antes de mais nada. Por que, Lisa? Não, é que assim, o meu nome de registro é Elisângela, né? Lá, a mamãe bonitinha escolheu o nome lindo, que por acaso foi inspiração numa atriz, né? Também chamada Elisângela. E aí a minha mãe colocou esse nome em mim. Só que daí o que aconteceu foi o seguinte: quando eu entrei no mundo da arte, no início é tudo muito tranquilo, é tudo muito amador. Quando você começa a ir mesmo para os festivais profissionais, começa a rolar investimento, começa a rolar outros tipos de olhares em cima daquela realidade. Então, eu fazia parte de um grupo de teatro e nós íamos representar o estado do Mato Grosso, fora do Mato Grosso, e num festival amazonense de teatro. E lá na ficha de inscrição era obrigatório colocar o nome artístico. E aí o diretor do teatro, junto com o responsável pelo marketing, ele chegou em mim e falou assim: Elisângela, o seu nome não é um nome comercial, não é um nome que dá para vender. Assim na E cara? na cara, só faltou ele falar assim: não, é muito feio. Aí eu peguei, e aí eu fiquei assim, claro, fiquei muito chateada, mas eu falei, não, meu nome é Elisângela, vai Elisângela. Aí ele, não, olha, então, mas é que seu nome é muito grande, né? Vamos pensar num nome mais artístico e tal. E eu pensando, e eu não tinha, assim, grandes apelidos, eu não tinha. Eu falava assim, gente, meu nome é Elisângela, qual o problema? Por que as pessoas não conseguem me chamar de Elisângela? E aí, até que a minha mãe chegou em mim, e aí vem a parte bonita, né? Que eu Eu falei tô pra você, esperando. é a parte bonita. E aí, minha mãe chegou em mim e falou bem assim: filha, por que que você não coloca, então, o seu nome de Lisa? E faz uma homenagem para o seu tio, que eu tinha é um tio de consideração, né? Na verdade, ele era irmão do pai do meu primo, né? Então, assim, Entendi tudinho. não tinha relação sanguínea, mas era um tio de criação. O apelido dele era Bola. E ele me chamava de Lisa, que por acaso eu odiava quando ele me chamava de Lisa, porque Lisa não era meu nome. E aí, mas eu gostava muito dele, eu tinha um carinho muito grande por ele. E aí a minha mãe pegou e falou isso. Ela falou: coloca o nome de Lisa e faz essa homenagem pro seu tio. E aí, a partir desse dia, eu me apaixonei por esse nome. Então eu só me apresento por Lisa. E aí, Lisa se tornou o meu nome artístico, e Oliveira por conta do sobrenome da minha mãe. Mas você não colocou ele jurídico, né? Não, ainda No não. nome, Não, no não. nome original. E Não. quem é a Lisa Oliveira? Nossa, a Liz Oliveira é muitas coisas. Muitas coisas. A Liz Oliveira, ela, acima de tudo, ela é arte educadora. Arte educadora. Eu costumo falar para as pessoas que se tirar isso de mim, eu não me reconheço. Porque tudo que eu faço, tanto na minha área profissional quanto na minha área pessoal, tem a arte envolvida. E para mim, a arte ela é uma escola, em todos os âmbitos em que eu estou. Então, acima de tudo, a Lisa ela é uma arte educadora. Mas a Lisa também é atriz, a Lisa já foi bailarina, a Lisa é escultora, a Olha, Lisa é filha, a Lisa é melhor amiga, a Lisa é muitas coisas. eu assisti uma peça sua na minha faculdade, dentro da minha sala, que você fez Nossa! uns 20 personagens assim no 8. espaço de meia hora. Que eu nunca me esqueci daquilo. Você e o Joelson. Joelson Cara, Santos. muito bom ator também, da cidade. Sim, Falei, eu lembro disso. essa prestação que a gente fez lá na UFR, a gente precisava de um teste. Eu fazia 8 personagens e cada personagem tinha uma caracterização. Então, Eu era lembro peruca, disso. era roupa, era às vezes maquiagem, acessório, e a gente precisava ver como que eu ia lidar com essas trocas de personagens no público, antes de chegar no palco.
Ou seja, a minha sala foi Foi cobaia. cobaia, vocês foram cobaia, claro, né? Sempre tem que ter uma cobaia na vida da gente e você foi a cobaia. Deixa eu te perguntar, como que se deu o seu primeiro contato com a arte? Sim, No, com a com arte, as artes, na com as verdade. Onde artes. você decide, eu quero isso pra mim. A minha família, de uma maneira geral, tanto da família da minha mãe quanto do meu pai, é uma família muito artística. É, na literatura, na música. Então, eu eu vivi nesse meio, né? Eu cresci nesse meio. Eu tenho dois primos, que são filhos dos meus padrinhos, e por acaso o meu padrinho é meu tio-avô. Então, assim, Bagunça. é uma bagunça, né? Mas é uma bagunça tão gostosa. E esses meus primos, eles eram cantores e eles cantavam profissional. Eles tiveram uma banda de country, por muito tempo lá na região de São Paulo, né? No Sudeste. E, e eram muito bons naquilo. E eu acompanhava muito eles quando eu ia passar as férias lá em São Paulo. E a minha madrinha, além da minha mãe ser a minha mãe sempre foi uma apoiadora. Sabe, aquela pessoa assim, eu te apoio. Você quer fazer isso? Eu te apoio. A minha madrinha é a minha incentivadora. Às vezes, até quando eu não queria, ela falava: Não, você quer sim. Você quer sim, vai lá e faz. Que eu sei que você quer. Eu sei que se você não fizer, depois você vai se arrepender. E aí, então eu sempre tive aí nesse meio, vendo os meus primos tocarem, vendo primas, assim, sempre fazendo pinturas, lendo muito, consumindo muito literatura, né? Indo a teatros e levando a gente para assistir teatro. Sempre que eu ia para São Paulo, os meus tios, eles tinham essa preocupação também de levar a gente em feiras culturais, sabe? Apresentar essa realidade cultural pra gente. E, e eu sempre soube, desde sempre, que eu iria ser alguma coisa na área da arte. Eu achava que eu ia ser apenas dançarina. Então, eu imaginava assim, vou dançar na banda dos meus primos e é isso aí minha vida. Vou ser isso daí. Backing vocal. Era o que minha madrinha queria, mas não tem talento para Você tem algum cantar. artista de influência, assim? Em cada área que eu já atuei e que eu atuo, eu tenho os meus artistas de referência. Na escultura, eu tenho o José Aurélio e a Paula Rego, que são dois artistas portugueses, que eu tive oportunidade. Um deles, o José Aurélio, eu tive a oportunidade de fazer uma residência artística quando eu fui fazer faculdade na Belas Artes, em Lisboa. E e na dança é o Carlinhos Jesus, eu fui discípula dele durante um tempo. Ele sempre que ele vinha para o Mato Grosso, a nossa companhia de dança de salão ia fazer aula com ele. Então a gente Hum, seguia o estilo de dança do Carlinhos Jesus, porque aqui no Brasil desculpa. existem duas linhas, né, que é o do Jaime Arocha a outra linha é Carlinhos Jesus. Então na dança de salão ele é a minha referência de profissional. E como atriz, a minha referência era a que deu o meu nome, né? A Elisângela, que faleceu recentemente, inclusive, uma atriz Ah, eu lembro global. agora, recente, bem Bem recente. recente. Ela Eu faleceu. lembro. E como que esse processo de arte te levou à educação? Nossa, eu saí de Rondonópolis para fazer faculdade, né? Porque na minha cabeça eu ia ser só artista. Então eu fui para Campinas para fazer faculdade lá. E lá eu tive contato entre estudar arte dramática, eu precisava trabalhar, porque eu não Uhum. conseguia só estudar. E fui fazer várias coisas, fui ser telemarketing, fui ser trainee na área comercial, foi uma catástrofe. E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista para essa empresa, era pro administrativo. E aí o dono de lá falou: Não, você é muito comunicativa. Você Percebe, fala de um percebe, jeito, percebe. né? Você fala de. Claro, eu era só atriz, né? Então você fala, né? E você encanta e tal. Não, você vai para a área comercial, você vai para vendas. Eu conseguia cancelar contrato que já estava praticamente fechado. Eu tinha uma habilidade maravilhosa com vendas. E aí, um amigo meu lá do Conservatório Carlos Gomes, que era onde eu fazia
arte dramática. Na época, ele virou para mim e falou que tinha uma ONG que estava precisando de arte educador para trabalhar teatro, que se eu não queria ir lá para tentar e tal. E aí eu fui, e aí eu me apaixonei. E aí eu olhei e falei, é isso. É isso que eu vim fazer. Eu vim ensinar arte e vim mostrar para as pessoas que a arte ela é capaz de mudar e de transformar vidas. E dali para frente eu só busquei realidades que pudessem me dar mais embasamento para que eu pudesse ter cada vez mais capacidade de contribuir com a educação através, por meio, como você quiser usar aí a palavra da Você está usando arte. a expressão arte educador, ela é o nome técnico mais correto ou professor de artes também está valendo? Como é que funciona? Você está usando essa expressão, 3 vezes já você usou a expressão arte educador. Por quê? É porque, então, não é que é o termo mais correto, não é que é o único termo correto. Cada pessoa ela vai ter um entendimento sobre a nomenclatura, Hum. como por exemplo, educação, qual que é o certo? Educação artística ou arte? É, a pergunta também eu vou puxar. É que eu não consigo responder essa sem Ah, responder tá. essa. Então, beleza. Eu ia te perguntar assim sobre a educação artística, porque você via antigamente, né? Você via muita educação artística e hoje você vê sistemas de ensino dando embasamento em arte, em história da arte, e ainda assim alguns insistem em fazer pequenos desenhos, brincadeiras, que não tem nada a ver até com o sistema, será metodológico, didático na área, né? E aí você vê, eu fico naquela dúvida, educação artística, artes, história da arte, como é que funciona? Complicado, né? Porque existem profissionais e profissionais, cada pessoa vai ter uma compreensão, um entendimento sobre as coisas. O que eu posso dizer é o seguinte: há muito tempo atrás, lá na década de 80, quando foi colocado a disciplina de, de arte, ela recebeu o nome de educação artística. E com o passar do tempo, os arte-educadores começaram a olhar para aquilo e falar assim: não, nós não estamos ensinando um artista, nós não estamos formando um artista, Uhum. nós estamos apresentando possibilidades de expressões, né, de entendimento, de construções que foram acontecendo ao longo dos anos, ao longo da vida, desde que o homem começou a caminhar pela Terra. E aí essa nomenclatura passou para professor de arte. E por que arte no singular e não arte no plural? Porque a gente não fala matemáticas, a gente não fala químicas, mas a gente sabe que, Uhum. por exemplo, na matemática, eu tenho vários núcleos que eu tenho que ensinar para o meu aluno. Eu Uhum. tenho que ensinar geometria, eu tenho que ensinar conjuntos numéricos, eu tenho que ensinar várias coisas. Assim como na arte, eu tenho que ensinar várias coisas. Então, o termo mais próximo daquilo que deveria ser o correto seria arte no singular. E o arte educador é porque é uma junção, né? Ele não se separa. O arte educador é uma coisa só. É por isso que eu falo arte educador, porque eu não sou só educadora e eu não sou só artística. Eu sou os dois. Uma junção disso daí. Você comentou que, infelizmente, a gente vê alguns profissionais que acabam ainda usando atividades assim mais simplificadas, né, como um desenho. Eu escuto muito quando eu entro numa sala de aula nova, com alunos que estão me conhecendo ainda, e aí eu sempre gosto de perguntar: o que que você sabe, o que que você já aprendeu até aqui sobre arte? Para eu saber, né, como é, a partir dali, como é que eu vou dialogar com ele, Exatamente. se eu tenho que voltar e trazer alguma coisa que eu acho que seja importante como base para ele poder seguir dali para frente. E eu sempre escuto: ah, a professora só passava um desenho pra gente. Ah, a gente só fazia recorte e colagem. Não que desenhar e trabalhar recorte e colagem não seja bom, não é isso. É que existem formas de você trabalhar isso e existem momentos de você trabalhar isso.
faixas etárias para se trabalhar isso. O processo de aprendizagem ele é por fase. Exatamente. Então, faz sentido eu pegar o primeiro ciclo, né, os anos iniciais, e trabalhar com eles recorte e colagem, trabalhos com desenho, porque essa criança ela precisa desenvolver certas Habilidades, conexões, certas habilidades. habilidades motoras e cognitivas, que é através do desenho, que é através do manusear a tesoura que ela vai fazer isso. Mas não justifica eu fazer esse mesmo trabalho com Um uma adolescente, 14, isso, 15 anos. exatamente, não Nos anos justifica. finais, ensino médio. Esse aluno, ele já tem capacidade para ter um entendimento mais profundo sobre o assunto. E aí eu até costumo brincar, principalmente no ensino médio, eu falo para os meus alunos: vocês vão ter história da arte comigo. Comigo aqui vocês vão ter aula de história da arte, porque a gente vai falar sobre a teoria, claro, a gente vai trabalhar a prática, porque eu acho ela extremamente importante. Não dá para você falar de arte e você não tentar trabalhar com seu aluno a parte prática. Ele precisa, é importante por várias questões, porque é ali na parte prática que ele vai conseguir colocar o seu sentimento para fora, que ele vai desenvolver ainda mais a sua habilidade crítica, né? Então, é ali que ele vai aperfeiçoar todas essas habilidades que já deveriam estar sendo construídas ao longo do ano, né? Dos anos letivos. Então, assim, infelizmente, a faculdade de arte aqui no Brasil, ela é complicada porque a gente entra na faculdade para fazer artes visuais, por exemplo, ou artes plásticas, dependendo da faculdade. Mas tem uma faculdade específica, faculdade de artes, e ela engloba tudo? Isso, e é aí que tá o X da questão. Porque daí você entra na faculdade e você tem que saber tudo sobre. E tem-se a ideia, né? Tem-se a ideia de que o professor de arte tem que saber da faculdade sabendo tudo sobre escultura, pintura, desenho, arquitetura, literatura, fotografia, e Eu aí trabalhei com um vai. professor de artes que ele dava aula assim, tá estudando para história, então você fazia teoria e prática. Tentava fazer ali uma pintura rupestre. Mas do nada ele metia no meio ali uma semana de dança de salão e o pau quebrava, e ensinava a galera a dançar e dava nota e eu ficava olhando, falava, tá, né? Beleza, toca o barco, certo? Eu não sei qual que era o material que ele estava seguindo, mas o que eu posso Era da dizer, cabeça dele. Mas tá talvez bom. talvez seja até polêmico, né, a minha opinião em relação a isso, mas hoje em dia a gente tem muita dificuldade de trabalhar os conteúdos de arte, porque os livros, os materiais que estão chegando para a gente, da rede pública em específico, é um livro que tem vindo muito desconexo, que vem trabalhando conteúdos É uma muito. disciplina que, como outras áreas, ela sofre o seu preconceito também. Por exemplo, tem estados que está tirando artes da grade curricular e incluindo alguns itinerários que não tem nenhuma relação com isso, né? O que você acha disso? É que eles não querem mais que as pessoas adquiram a habilidade de pensar e de criticar e de se expressar. Porque uma pessoa que não consegue se expressar e colocar para fora esse pensamento, esse sentimento, ele é mais fácil de ser manipulado, ele é mais maleável. Porque a arte, eu falo muito isso para os meus alunos, principalmente do ensino médio, que na minha disciplina eu tento trabalhar várias habilidades. Então, eu tento ajudar com a disciplina de história propriamente dita, porque a arte não tem como, né, Exatamente. separar a arte de história, não tem como. Eu trabalho muito coisas assim de filosofia e de sociologia, porque eu preciso contextualizar. Eu vou falar de um artista, de um pintor, mas eu preciso que o meu aluno entenda o porquê que ele pensava e agia e produzia daquela maneira naquela época.
Porque, por exemplo, se a gente pega Pablo Picasso ele teve 3 fases na vida dele, né? Ele teve a fase rosa, a fase azul, a fase negra. Mas como é que é? Como que é essas fases, né? Cada época da vida dele, coisas estavam acontecendo não só dentro dele, mas na comunidade onde ele estava inserido. E tudo isso afeta e interfere a vida do artista. E ao falar sobre isso e ao mostrar isso para o aluno e contextualizar nessa questão histórica e social, eu estou desenvolvendo no meu aluno a habilidade dele refletir, dele pensar, dele questionar, entendeu? E dele sentir também. Quando, por exemplo, eu coloco na tela a obra do Guernica e eu conto o porquê que o artista É, pintou, eu até me arrepio toda vez que eu falo sobre essa pintura, porque o porquê ele pintou, os motivos, né? Tudo, quando você conta e quando eu vou mostrando. precisa de uma E contextualização histórica, falar da sim, Guerra Civil Espanhola, um monte de coisa, exatamente. E aí certo? o aluno ele vai entrando nesse universo dessa pintura e ele também vai sentindo. Ele vai também sentindo às vezes o que o artista ou que aquelas pessoas naquele momento sentiu e pensa assim: "Poxa, cara, eles viveram isso, eles passaram por isso", sabe? Então, Frida Kahlo, por exemplo, quando a gente começa a pegar as Frida pinturas Kahlo. dela, né, principalmente as mulheres, as meninas, elas saem assim muito impactadas, muito impressionadas sobre isso. O ano passado, a gente aqui no Lavoisier, a gente trabalhou, toda vez que eu trazia alguma realidade da pintura, né, que eu ia falando sobre os movimentos artísticos, os momentos históricos, eu vinha trazendo também essa realidade da mulher nesse Uhum. contexto. A mulher enquanto objeto artístico e a mulher enquanto artista, e a mulher enquanto mulher na sociedade. Isso até calhou de ajudar os nossos alunos, né? Opa, No, na porque, redação. exatamente. E aí esse é o outro ponto. Então, além de eu ajudar os alunos na história, na filosofia, na sociologia, a desenvolver habilidade crítica, eles também desenvolvem a questão de ter material para desenvolver a sua redação. Então, a arte, na minha visão, e não é só porque eu sou professora de arte, mas é porque desculpa. Ah, É tá porque bom. ela é muito importante. Ela é muito importante E mesmo. como existe uma forma padronizada de você falar isso é arte? Porque assim, arte envolve cultura, e a cultura se move no tempo e no espaço, correto? Uhum. Então, assim, o que é visto, por exemplo, a pessoa olha uma pintura do Pollock, por exemplo. Tem gente que vai ver só um monte de rabisco. E tem gente que vai ver uma obra gigantesca. Entendeu? Existe uma padronização de falar, não, isso é arte, culturalmente isso é arte, ou ela de fato é abstrata e vai caminhando de acordo com a cultura no seu tempo e espaço. É, é muito importante o professor de arte ele já iniciar as aulas assim, sempre contextualizando isso para o aluno. Porque a arte ela é muito subjetiva. É por isso que ela é complicada de se entender, de se relacionar com ela. E se o professor ele não conseguir trabalhar essa habilidade do aluno de se relacionar com a arte e entender justamente isso, que ela vai ser, ela vai se moldar conforme a sua época, conforme o artista que está produzindo. Se a gente pega, por exemplo, existem 3 estátuas de Davi, cada uma delas sendo representada por um artista diferente. Se a gente pega a estátua do Davi feita por Donatello, a gente tem uma postura psicológica que ele coloca Uhum. ali de uma pessoa que quer passar um certo tipo de poder eu fui lá mesmo e fiz e ranquei a cabeça do gigante. É dessa maneira que eu falo com os alunos para eles entenderem a intenção que o artista teve. Aí vem Michelangelo e coloca o Davi numa postura assim, muito posturado e calmo. Tipo, tô só olhando Ah, ali o gigante de eu olho aquela longe. obra, eu vou dizer assim, você olha a obra, tira o rosto. Eu olho assim, dá para você ver o suor. Parece de alguém acuado. É Exatamente. alguém que tá com medo, mas sabe que tem que ter força naquela hora. São duas Eu me obras. impressiono com o Davi.
Porque você olha para ele, você vê o sentimento no olhar. Ele consegue retratar isso de uma forma que não a fotografia faz. E a gente Certo? está falando da mesma passagem, né, bíblica que eles Sim, usaram, por outro ponto de vista. por dois pontos de vista diferentes que foram Exatamente. feitos em épocas diferentes. Então Eu, a arte, ela é muito complicada. O Jackson Pollock, que ele vai trabalhar uma técnica chamada Action Paint, que é esse jogar a jogar, ele tinta fica. na Exatamente. tela. E as pessoas não entendem por que ele faz isso. Mas tem toda uma questão corporal, uma coisa de que a tinta, ela é a extensão daquela intenção do movimento. Então, se o professor de arte ele não entende, ele não incorpora isso e ele não deixa transparecer para o aluno dessa maneira, o aluno vai ficar lá olhando assim, vai ficar vendo as pinturas e vai falar assim: ah, tá, é só eu pegar um monte de tinta e fazer assim, professora. E não é, né? O outro artista que é muito difícil todo mundo entender é o Marcel Duchamp, do Eu, Urinol. sim, conheço. Quando, quando a gente coloca a imagem do pinico lá para todo mundo ver, óbvio, ninguém vai falar que aquilo ali é uma escultura. Eu É uma acho que técnica de escultura. a arte, ela vem para a educação, né? Falando assim, ela cai lá dentro de linguagens, né? Ela cai lá Uhum. dentro de linguagens. Tamo lá. Vamos Não lá. sei o que você tá O que fazendo. você está fazendo lá em Não linguagem? sei. Tô lá. Tô pra falar, acho. Tô pra Porque me ela tinha que estar expressar. em humanas e suas tecnologias. O que ela está fazendo lá? Aí me vem a questão da educação física. A educação física é uma dança, é uma arte, é a mesma coisa. E aí? Eu já ouvi isso. Que é a mesma coisa? Que é a mesma coisa. Entendeu? Não vale xingar. Só dar a sua resposta. Livre, leve e solta. Minha Entendeu? opinião, né? Não é uma sentença, viu, Não é uma gente? Não é uma sentença. sentença. Olha, a educação física, ela também é muitas coisas, né? A gente sabe que existe aí uma briga entre os educadores físicos por conta da questão da saúde física, né? Que eles querem que entre aí como uma. Bem, eu não vou saber falar sobre isso porque é uma briga deles, né? É uma luta deles, mas tem uma questão mais voltada para o lado da saúde, do Bem-estar do corpo, do corpo. bem-estar e tudo mais. Mas dentro da educação física, eles têm disciplina de dança. E dança é uma linguagem artística. Então, a educação física, ela vai olhar, ela tá dentro, tem dança dentro da educação física, porque a educação física ela vai olhar para a dança de uma maneira diferente da maneira como a arte vai olhar para a dança. Mas não é a mesma coisa. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Porque nós estamos no grupo de De linguagem? linguagem. Boa pergunta. Eu poderia dizer que talvez a arte esteja dentro do grupo de linguagem, porque a gente está falando sobre se expressar, sobre falar de alguma maneira, né? Então, o português vem ali para ensinar a gente a ler, escrever e transformar aquilo em palavras. E a arte, ela vem ajudar a gente a falar e se Eu expressar de acho que ela alguma foi forma. sequestrada e ela precisa ser resgatada, Também abduzida de acho, lá, também entendeu? acho. E levada para humanas. Mas deixa eu te falar, por exemplo, enquanto você tem estados que estão tirando da grade curricular, enquanto você tem brigas maiores, tá? Aí, assim, aqui no Lavoisier você tem artes. E é artes, ou arte. É arte. Arte, Tem aula de arte. tá? E aí você estava falando do quanto isso auxilia para Enem e outros vestibulares. Como você levar isso para o aluno entender a necessidade dessa disciplina aqui num pré-vestibular? Assim? Eu todos os dias eu vou apontando para eles nas aulas, eu vou apontando aonde que é que esse contexto aqui, por que que eu estou falando sobre esse momento histórico? Vou falar sobre arte rupestre. Poxa, professora, de novo, arte rupestre, eu aprendi, É estudei porque isso eles daí, acham que arte o rupestre é fundamental. mãozinha na parede, Isso, mas entendeu? não, eu vou falar sobre uma questão da comunicação, né? Eu vou falar sobre N coisas dentro da arte rupestre. E eu vou apontar para eles aonde é que eles podem usar isso. Teve uma aula, inclusive, que uma aluna, eu estava falando sobre teoria da arte, né?
E a aluna, ela já tinha sido minha aluna no ano anterior, né? E aí ela fez a prova da, se eu não me engano, da UFMS. Hum. E ela disse que na redação de UFMS, ela me ouviu falar da primeira aula, que é teoria da arte. Então, a pergunta lá era justamente sobre qual a importância da arte, como é que ela se comunica, né? Como que é essa questão da expressão e tudo mais. Então, o professor de arte, o papel dele é mostrar pro aluno, pelo menos é isso que eu acho, é isso que eu tento, não tô falando que 100% das vezes a gente consegue, mas a gente tem que tentar para acertar pelo menos uma vez. Uhum. A gente tem que tentar todas as vezes. Eu tento mostrar para eles aonde que tá a utilidade naquilo no meu dia a dia, o porquê que aquilo é importante e relevante na minha vida, porque nós, seres humanos, temos a mania de só absorver, só reter de informação aquilo que a gente considera extremamente necessário para nós Útil naquele no momento. nosso dia a dia. Então, às vezes, eu faço, por exemplo, associações muito loucas para eles gravarem aquilo, né? E conseguirem, numa hora de uma prova, de uma atividade, de uma redação, de um vestibular, eles tentarem lembrar de alguma forma. O professor precisa ter essa habilidade de conduzir os estudos e auxiliar nos estudos do aluno. Pelo menos é assim que eu penso. Porque eles estão vindo cruz, né? Eu não sei se. Eu tenho duas perguntas que eu acho. Assim, primeiro, você falou que a arte ela é subjetiva. Uhum. Aí eu vejo, por exemplo, um cara lá em São Paulo, ele vai lá e ele faz um quadro que é a tela vazia. Não foi aqui não, desculpa, foi em Nova York. Uhum. É uma tela vazia, é a Se eu não me tela engano, foi no limpa. MoMA. Aí do lado ele escreve num papel aquilo que ele queria colocar ali. E ele vende isso por US$ 200 mil. E você fica, isso é arte? Ou ele é um gênio e eu tô na profissão errada? Isso é arte porque a gente está vivendo. Aí você tem que ler e imaginar o que o cara quer. É isso. O artista contemporâneo, o artista de hoje, ele quer provocar nas pessoas a reflexão e a reflexão crítica sobre aquilo. Então você não vai entender e nem considerar arte se você não estiver disposto e aberto para sentar na frente de uma obra e fazer questionamentos e fazer reflexão e tentar olhar por todas as óticas que você puder fazer e às vezes, né, desculpa a palavra, mas viajar na maionese. Entendeu? Às vezes viajar na maionese. Porque às vezes nessa viagem aí você acaba chegando em vários questionamentos filosóficos. E a arte que a gente vive agora, que é a arte conceitual, ela vai dar importância para o conceito. Lá há muito tempo atrás, quando a gente queria saber, por exemplo, a definição de arte. Ah, quero saber o que significa arte. A palavra arte mesmo. Vou Uhum. pegar o dicionário, porque a gente é da época do dicionário. Opa, Pega lá o pai dos burros, dicionário, diria minha avó. procura lá a palavra arte no dicionário. Dicionário Aurélio, né? Mais Oh, famoso. Aí você corria lá o dedinho. O que estava dizendo pra gente? Que a arte era a capacidade do ser humano colocar em prática uma ideia valendo-se da capacidade de dominar a matéria. Entendi nada, professora. aí eu te Não pergunto. entendi nada. Ele que estava dizendo pra gente que eu só poderia considerar arte ou artista aquilo ou quem tivesse o domínio de trabalhar aquilo. Então, por exemplo, vamos supor, imagina que você quer um violão. Você sabe tocar um violão e eu não. Eu uso muito essa referência nas aulas porque eu acho que é a mais fácil para os alunos entenderem. Então, eu não sei tocar um violão. Você sabe. Mas nós dois conhecemos uma música, a mesma música, a gente sabe cantar ela de cor e salteado. Você vira para mim, entrega o violão e fala: agora toca. Eu tenho a letra da música na cabeça, eu tenho a ideia, mas eu não tenho a habilidade de manusear a matéria, que no caso a matéria seria o violão.
Isso era o que a gente entendia como arte lá atrás, que só poderia ser arte ou se transformar em artista aquilo que tivesse a capacidade de dominar aquilo, fazer uma escultura muito bem feita, uma pintura muito bem feita. E aí a gente está falando da época das artes academicistas, né? Que era aquela receitinha de bolo, que você tinha que seguir um roteiro, que você não podia sair daquilo, porque senão você não era considerado artista, aquilo que você produzia poderia ser a coisa mais bela, mas se você não fez como os academicistas queriam, aquilo não era considerado arte. Então, isso era o que a gente entendia É como uma arte. tentativa de padronização. Isso. E agora, a partir dali do final do século XIX, quando surgiu a máquina fotográfica, e a gente vem com as vanguardas europeias no início do século XX, e aí eles começam a mudar todas as ideias que você tem sobre arte, a coisa vai ficando sempre cada vez mais louca, cada vez mais louca. E aí a gente chega na arte contemporânea e hoje na arte conceitual, aonde os artistas querem romper com toda essa ideia que você tem de arte. Eles querem acabar com qualquer tipo de padronização. Não existe maneira certa, não existe maneira correta. Mas aí ele pode colocar um cidadão numa parede jogando a bola de gude, para ele aquilo ali é uma demonstração artística. Sim, se ele tiver um conceito em relação àquilo. Se ele tiver uma reflexão Não, eu tô te entendendo, filosófica e crítica em cima mas daquilo. eu acho que aí, se você não tem um processo educacional que faça a pessoa entender aquele conceito, ridiculariza o processo. E aí é por isso que é mais fácil eu tirar a arte da minha grade de ensino, porque eu não quero que essa pessoa seja tão crítica e inteligente quanto. E onde a gente encontra a Lisa? A Lisa Oliveira tá no Instagram, lisa.oliveira.351. Lá. É, né? Lá atrás, quando eu fiz o Tinha 10 Instagram, anos? Né? tinha, sei lá, faz muito tempo, cara. Lisa.1. Lisa.oliveira.351. Tava em Portugal, cara, não me julga, não. Mas você foi Quando eu para fiz. Portugal, né? Quem você foi para Portugal? Em que ano? Eu fui em 2011, eu fui fazer faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa. Me formei em Desculpa aí. escultura. É um lugar maravilhoso. E lá que eu tive a oportunidade de abrir a minha mente em relação à arte. Que legal. Que legal. Eu acho muito legal. Eu acho que dá para conversar eternamente. Eu sou apaixonado nisso. Eu também. Em Então, várias. e sou apaixonada em história. Pois é. E Então, aí, vai longe. Mas assim, eu agradeço o papo, obrigada, eu que agradeço. entendeu? Você tá de partida. Tô indo para o Mato Grosso do Sul, assumi um concurso público lá, como professora de arte. Arte. Você vai ficar falando assim, arte. Acho que alguém vai assim me dar um dislike, porque, né? Pode ter uma opinião contrária, mas tá tudo bem. É isso aí. Eu agradeço, madame. A gente se conhece há muito tempo, eu agradeço. Eu desejo a você sempre toda sorte do mundo profissional, que você se torne mais e mais conhecida. Eu adoro, eu adoro, adoro. Você faz alguma coisa de escultura, sim? Faço escultura. Eu me especializei em escultura, Que né? legal. No momento, eu tô focada só no mestrado mesmo, mas a ideia é assim que terminar o mestrado eu voltar com um ateliê. Manda um recado para os nossos alunos do Lavoisier e para a galera que está curtindo no YouTube. Olha, o que eu tenho para dizer sobre o Lavoisier, que quem está aqui não podia estar em outro lugar. Aqui é, sem dúvida, o melhor lugar para se aprender, para se preparar e para chegar onde você quiser. Os nossos alunos, e eu posso dizer porque eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar aqui, e foi com um coração muito apertado que eu saí, mas claro que foi por uma boa causa. Mas aqui é um lugar onde a gente encontra uma humanidade muito boa, né? Um acolhimento maravilhoso. Os professores são sensacionais. É, é só a gente olhar para essa questão de ter a disciplina de arte num cursinho. Não tem. Se vocês forem procurar em outro lugar, a gente Não tem. não Não tem outro tem. curso Não tem outro que cursinho. ofereça arte como Justamente disciplina. porque aqui é um lugar onde eles querem que o aluno tenha o pensamento crítico e que eles alcancem tudo aquilo que eles querem e que eles estão preparados para alcançar. E é isso. Obrigado pelo papo, madame. E é isso, Obrigada. galera. Mais um episódio do Lavoisiano.